Quais são as 3 formas de um brasileiro poder adquirir a nacionalidade espanhola? Eu sou Amanda Calil, sou a diretora jurídica do Estúdio Migratório, advogada aqui na Espanha, e hoje eu vou te explicar como você, brasileiro, pode adquirir a nacionalidade espanhola. A primeira forma de poder adquirir a nacionalidade espanhola é através do tempo de residência na Espanha. É isso mesmo, qualquer brasileiro que resida de maneira legal e continuada em território espanhol poderá adquirir a nacionalidade espanhola através da naturalização. O que eu quero dizer com isso? Que você primeiro precisa ter um visto devidamente válido, uma autorização de residência válida na Espanha, morar aqui durante 2 anos de maneira contínua, é dizer, você pode entrar e sair quantas vezes quiser a turismo, o que não pode é mudar de residência para fora da Espanha. E depois de 2 anos demonstrando que você morou aqui de maneira legal, você pode solicitar a naturalização. Você pode solicitar o passaporte espanhol através da nacionalidade por tempo de residência. Cuidado, que aqui é importante você saber 2 pontos importantes. O primeiro é que o fato de ser 2 anos está somente relacionado ao cidadão ibero-americano. Se você não é cidadão ibero-americano, se você tem nacionalidade de qualquer outro país, esse prazo não se aplica para você. Se você for, por exemplo, cidadão americano, se você for cidadão italiano, se você for cidadão norueguês, o prazo normal é de 10 anos, a menos que você também conte com uma nacionalidade ibero-americana, Portugal, Brasil, Uruguai, Paraguai, Cuba, etc. E a segunda coisa importante que você tem que saber é que se você vem para a Espanha, tá com uma autorização de estância aqui, ou seja, você é estudante em território espanhol, isso não conta como residência legal. Então, para que conte esses 2 anos de residência legal, você não pode estar na Espanha irregular, não pode estar como turista e nem pode estar como estudante, ok? A segunda forma de adquirir a nacionalidade é através da sua ascendência, é dizer, seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó. Hoje a gente tem em vigor ainda a Lei de Memória Democrática, que vai ficar só até o final de 2025, onde você vai poder optar pela nacionalidade espanhola se demonstrar que seu pai ou mãe, avô ou avô, era espanhol de origem, era espanhol nato. Em algumas circunstâncias a gente vai conseguir aplicar, inclusive se foi o seu bisavô ou bisavó, porque aí a gente faria uma aplicação primeiro aos seus pais e depois para você. Em teoria, essa lei vai ficar em vigor somente até final de 2025, então corre para poder aplicar. Se você quer saber mais informação sobre a chamada Lei de Netos, a gente tem muita informação bacana aqui, então não esquece de se inscrever no canal, porque a gente traz muito conteúdo interessante sobre as legislações espanholas, o que está mudando e como isso pode te beneficiar. Uma pergunta que muita gente sempre me faz nesse sentido é se minha mãe conseguia a naturalização através daquele primeiro tipo de forma de obter a nacionalidade, eu poderia ter também a nacionalidade. E a resposta inicial é não. A naturalização não converte a possibilidade de passar a nacionalidade às descendências. Então eu que tenho hoje 30, se a minha mãe adquirir a nacionalidade, ela não vai passar a nacionalidade para mim. Agora, por que eu digo só que é a primeira resposta? Porque em caso de que o seu filho seja menor de idade, ou a sua mãe, no caso que acabou de adquirir a nacionalidade, você ainda é menor de idade, então sim, a gente pode fazer o processo de passar a nacionalidade através da opção. Neste caso, não é uma naturalização, e sim uma declaração de nacionalidade via opção. Você precisa ser menor de idade, ou se foi você quem adquiriu a nacionalidade, o teu filho precisa ser menor de idade para poder optar a nacionalidade espanhola, trazendo da sua ascendência a nacionalidade, mesmo que tenha sido através do processo inicial de naturalização. E a terceira forma de você conseguir adquirir a nacionalidade é através da carta de natureza, ou em espanhol, a carta de naturaleza. Esse é um processo discricionário, é um processo que não tem uma regra específica de quem tem direito ou não, e sim no que é um pedido que você faz ao governo espanhol para adquirir a nacionalidade, escrevendo uma carta e juntando o documento necessário que diga o porquê você merece a nacionalidade espanhola. Para você ter uma ideia, quem adquiriu a nacionalidade através desse processo foi o cantor Ricky Martin. Quem também adquiriu através desse processo foi uma esportista do Irã que solicitou refúgio na Espanha e posteriormente solicitou a nacionalidade através da carta de naturaleza. Recentemente a gente teve também um caso famoso que é de um lutador da UFC, que é do país Geórgia, e ele morava na Espanha, mas ele ainda não tinha nacionalidade espanhola nem o tempo necessário para adquirir através da primeira via, seriam os 10 anos regular. Portanto, uma vez que ele ganhou o combate da UFC, que ele apareceu lá com a bandeira dele espanhola, ele solicitou ao governo, ao presidente do país, a nacionalidade espanhola e foi aceito, foi concedida à ilha Tupúria essa nacionalidade espanhola através da simples carta que ele solicita ao governo. Essa terceira modalidade não existe regras, como eu comentei, não existem critérios para definir quem pode ou não pode ter nacionalidade
nacionalidade por via dela. Simplesmente você tem que pedir ao governo, e se o governo considerar que você sim merece a nacionalidade, pode optar. Esta, inclusive, é a via que as pessoas que são descendentes de judeu vão utilizar via sefardi através da carta de natureza. É você preencher um determinado expediente com um documento que prove que você é sefardi, sefardita em português, e que, portanto, você merece a nacionalidade espanhola. Essas três modalidades têm submodalidades. Então, por exemplo, dentro da questão da primeira que eu comentei, que é a da residência, existem prazos diferentes. A regra geral é de 10 anos, para refugiados é de 5, para pessoas de nacionalidade ibero-americana é 2, e para aquelas pessoas que estão casadas com um cidadão ou cidadã espanhola é de apenas 1 ano. Também é de apenas 1 ano para quem nasceu em território espanhol, mesmo que não tivesse o direito à nacionalidade nata. Nessas modalidades fica claro uma coisa: simplesmente casar com um espanhol ou ter um filho espanhol não te dá direito à nacionalidade. O que sim faz é reduzir talvez o tempo que você necessite morar na Espanha para se naturalizar, porque isso é um mito muito comum. Conseguir a nacionalidade por meio do casamento. Não existe conseguir nacionalidade pelo casamento. Mas sim que se você casar com um cidadão espanhol e morar na Espanha pelo período de 1 ano, você consegue a nacionalidade em um tempo mais reduzido. Você consegue pedir a nacionalidade em apenas 1 ano de residência legal e continuada em território espanhol. Por outro lado, outra pergunta que me chega muito é sobre a possibilidade de você nacionalizar os teus pais depois que você já adquiriu a nacionalidade espanhola. Então, eu que adquiri a nacionalidade espanhola por meio da naturalização, já era maior de idade, obviamente, os meus pais moram no Brasil, poderia passar ou não essa nacionalidade aos meus pais, naturalizar os meus pais por meio da minha naturalização? A resposta é não. Você não pode naturalizar os teus pais. Mesmo que você seja menor de idade, você não pode naturalizar os teus pais. O que sim pode é permitir uma residência aos teus pais, que no futuro, depois de residir na Espanha, eles possam se naturalizar. Então esse é o caso clássico daquele bebê que nasceu na Espanha, que adquiriu a nacionalidade espanhola. Por meio do bebê, os pais se regularizam, têm acesso a uma autorização de residência e depois de 2 anos, sendo brasileiro, poderão ser espanhóis. Mesma coisa, eu, Amanda, se quisesse trazer os meus pais para a Espanha, como eu já sou maior de idade, eu teria que demonstrar que os meus pais são dependentes financeiramente meus, porque eles têm menos de 65 anos, e depois que eles já estivessem aqui com uma autorização de residência válida, eu poderia sim fazer a solicitação da nacionalidade espanhola dele. Cuidado, um ponto muito importante, que é um próximo vídeo que a gente vai comentar aqui no canal. Existe em proposta, em lei ainda, a alteração do regramento de estrangeiria para alterar essa idade de 65 para 80 anos na possibilidade de você reagrupar os teus pais. Então, se você é espanhol e tá pensando em reagrupar os teus pais, o momento de fazer é agora. Se eles têm mais de 65 anos, você só precisa solicitar o reagrupamento sem demonstrar dependência econômica. Se a lei que está em trâmite entra em vigor, se finalmente altera a redação da lei, essa idade passará a 80 anos. E até que os teus pais não cumpram 80, você só poderá reagrupar se demonstrar que eles são economicamente dependentes de você. Então, se tá pensando, seu pai tem mais de 65, o momento de fazer o reagrupamento é agora. Se você ficou com alguma dúvida sobre a nacionalidade ou se você tem curiosidade para saber se aplica ou não, entre em contato com a gente. info@estudiomigratório.com. Será um prazer te atender.